Boa noite a todos, amados irmãos, amadas irmãs. Que todos sejam muito bem-vindos para mais uma palavra pastoral nesta quarta-feira. Quando um servo de Deus diz, sejam todos bem-vindos, nós devemos nos conectar somente na prédica e deixar nossos pensamentos, nossas preocupações nas mãos de Deus. Para hoje, o texto do nosso amado apóstolo maior, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4 e 5, e diz assim: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode produzir e dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Bem, amados, nesses versículos nós temos muito o que refletir. E como uma mensagem resumida, cabe uma pergunta para cada um de nós. Queremos permanecer unidos em Cristo? Né? E essa resposta hoje vem para nós. Como nós devemos permanecer nessa união, nessa comunhão? No capítulo 15 de João, tem algo bem explicado para nós. Jesus Cristo disse: Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Não cabe, bem explicado, e não cabe nenhuma dúvida para nós hoje. Se ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque também pode existir videiras falsas. E videiras falsas, elas dão fruto ou dão muito pouco fruto, mas ele fala que ele é a videira verdadeira. Mas uma coisa nos chama a atenção quando ele diz, eu sou, né? Eu sou. Ele diz eu sou com tanta certeza, porque ele é. E outras vezes também ele falou eu sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, eu sou o pão da vida. Então, Cristo, ele diz que ele é tudo aquilo que nós precisamos. É tudo aquilo que nós necessitamos. Porque enquanto viventes em cima dessa terra, necessitamos de Cristo, necessitamos dele e nos preparamos para isso. Então, nessa palavra, ele se colocou novamente, eu sou a videira. Ele usou essa palavra, esse exemplo, porque a videira era a natureza que estava em volta deles ali. Era aquilo que todos conheciam, é aquilo comum entre todos. E ele pôde usar como esse exemplo. E nós hoje também podemos colocar outros exemplos. Por exemplo, o mar, ele coloca para fora aquilo que está morto. Aquilo que não tem vida, ele lança fora. Mas aquilo que tem vida permanece no mar. Na terra, aquilo que não tem vida, ele termina. Uma semente que, minúscula que seja, se ela tem uma vida, ela nasce, brota, se transforma em árvore e dá muitos frutos. Então, podemos refletir sobre isso e acrescentar outros exemplos também no nosso tempo hoje. Então, amados, assim também nós queremos ser como discípulos, alunos, aprendizes do Evangelho de Cristo, do Evangelho que ele nos fala, e ter essa comunhão com ele para que podemos produzir muitos frutos. Queremos permanecer em Cristo, unidos em Cristo, junto com ele. E como nós podemos fazer isso?
Como que nós devemos fazer isso? A resposta nós a encontramos nesse mesmo capítulo 15 de João, no versículo 10, onde ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu permaneço no seu amor. Olha aquilo que ele nos fala, o segredo que ele nos fala, né? Como é esse amor, como é essa comunhão, essa união, como é essa conexão com Cristo? Será que é somente ouvir o Evangelho? Será que é somente participar dos serviços divinos? Mas ele nos fala ainda muito mais. No versículo 3 está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Né? Então, como é permanecermos limpos somente pela palavra? Somente pela palavra? Bem, amados, esse amor, essa fé que nós possuímos, algo tão especial, faz com que nos sentimos motivados, prontos, preparados para continuarmos unidos em Cristo e ser discípulos, ser alunos, ser aprendizes cada vez mais e mais. E essa conexão faz com que nós extraímos tudo o que precisamos para produzir os frutos necessários. Os frutos necessários. Então, quais são esses cuidados que nós devemos ter? O que é que nós falamos hoje? O que é que nós pensamos? Como é a nossa vida? Como que nós vivemos? Isso são cuidados que temos que ter. Mas alguma coisa nós temos que fazer a mais, não é? A palavra de cada serviço divino é uma oportunidade que Deus nos dá para saber da sua vontade, para enfrentar os dias de hoje. Quando nós vemos tantas turbulências acontecendo, tempestades, guerras, terremotos, maremotos, o mundo tomando conta com tantas coisas ruins, ainda Cristo muitas vezes pediu aos seus discípulos: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Então, aonde encontramos tantas forças, tanto entendimento da palavra, onde encontramos esperança e confiança em continuar perseverando? Na palavra. Em cada serviço divino nos é falado algo especial para o nosso tempo. E quando isso nos é falado, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós queremos entender cada vez mais os caminhos de Deus. Nós queremos praticar cada vez mais aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina, e praticar, ser exemplos de vida. E nós nos preparamos para isso. Em cada serviço divino, nós procuramos chegar um pouco antes, né? 15, 10 minutos antes, fazemos uma oração, abrimos o nosso coração para a palavra, para o Evangelho, e nos preparamos para que Deus fale conosco, para que Deus olhe os nossos corações. Quantas vezes chegamos diante do altar com um coração apertado, com um coração rancoroso, com um coração magoado? E aí Deus fala conosco e nos alivia, não é? Então, nos preparamos em cada serviço divino para que Deus fale conosco. Por isso, chegamos um pouquinho antes, fazemos a nossa reflexão, né? Fazemos a nossa oração e pedimos para que Deus fale conosco, Também nós somos renascidos de água e de Espírito Santo. Ouvimos a prédica, ouvimos o serviço divino, e ele continua fazendo o efeito em nós, e nós vamos refletindo, aquelas palavras vai crescendo, vai nos trazendo entendimento, e nos próximos dias nós vamos tendo ânimo para prosseguir em frente, e já estamos desejosos de saber aquilo que é nos falado no próximo serviço divino. Essa é a comunhão com o Espírito Santo. Outra coisa que nós buscamos também
é o perdão para os nossos pecados. Somos falhos, nós temos uma natureza pecaminosa e somos chamados ao arrependimento. E para isso também participamos da Santa Ceia dignamente, com o coração aliviado, com o coração aberto, tranquilo e acreditando que aquele pouco de farinha e aquele 3 gotas de vinho verdadeiramente se transforma em corpo e sangue de Cristo e alimenta nossas almas. Então, essa é a comunhão verdadeira em cada serviço divino na nossa vida de fé. Ouvir a prédica, ter sensibilidade e refletir sobre aquilo que nos é falado, é Deus que marca a sua presença e fala conosco. Porque temos a certeza, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Né? Então, Deus fala conosco. Não estamos ali porque é um costume ou porque é uma tradição. Mas estamos ali para ouvir aquilo que Deus fala conosco, né? Fala conosco. Então nós nos fortalecemos em cada serviço divino, nas nossas orações, e queremos que isso também seja transmitido para os outros. Queremos orar pelos outros, queremos também nos preocupar pelos outros. E quando vivemos essa comunhão, quando estamos vivendo essa comunhão, nós estamos produzindo bons frutos. Estamos ligados nessa videira, estamos juntos. E no cabo da videira corre um líquido, uma seiva, uma água. E quanto mais grosso é o ramo da videira, mais água corre, dá mais frutos. A seiva corre melhor e os frutos ficam muito bonitos e maduros no seu tempo. Então, queremos ser esse galho ligado na videira através do Espírito Santo e produzir os frutos que o Espírito Santo nos dá, né? Os frutos que ele nos oferece, que nós encontramos também lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, onde diz: mas os frutos do Espírito Santo é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Pensemos nisso, guardamos os mandamentos de Deus, sempre refletimos sobre o poder de Deus em nossa vida, crescendo na fé, na esperança, no amor em Cristo e também para com o próximo. Tá bem? Bem, amados irmãos e irmãs, amados servos, por hoje é isso. Espero ter contribuído com a fé de cada um de vocês e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Amém. Até sempre.